Degustando Conversas. Oferecimento: Margarina Deline. Boa tarde, Degustando Conversas começa agora aqui na TV Borborema. Sou Fábio Maia e hoje vamos preparar uma receita especial para você de casa e para o nosso convidado. Assista hoje! Nosso apresentador apresenta uma receita de camarão a Fábio Maia. E, sem dúvida, é uma das especialidades dele, com receita exclusiva para você de casa. Hoje tem o quadro Degustando Drinks. E Túlio Maia traz receitas deliciosas para você de casa. No quadro Degustando Conhecimento, vamos falar sobre curiosidades referentes ao macarrão instantâneo. E tem um bate-papo especial com Geraldo Medeiros, que é médico e fala sobre seu trabalho e sobre gastronomia, com o nosso Fábio Maia. Camarão a Fábio Maia é um dos pratos que eu criei, fazendo misturas e invenções na cozinha. É importante você também criar suas próprias receitas. Para fazer este prato, vamos precisar de ingredientes: 4 camarões, 2 colheres de maionese, 1 colher de margarina Deline, sal a gosto, sumo de limão e gengibre ralado. Utensílios: uma assadeira, uma pinça de bambu e um pincel de bambu com silicone. Você quer saber como fazer para deixar tudo que você leva para a mesa ainda mais gostoso? É fácil, é só usar a Deline. Ela dá muito mais sabor em qualquer receita que você prepare. Olha só, Deline é perfeita para passar no pão, na tapioca, para dar um gostinho especial na macaxeira. Ela também te ajuda a deixar o bolo mais gostoso. Qualquer tipo de bolo, como bolo de milho, por exemplo. E para preparar escondidinho então, ou cuscuz, torta, nossa, só de pensar dá até água na boca. E você sabia que Deline foi desenvolvida pela Sadia especialmente no Nordeste? É isso aí. A Sadia entendeu direitinho o nosso gosto e fez uma margarina sob medida pra gente. Faz o teste. Deline é a margarina ideal para espalhar muito mais sabor na sua vida. Do café da manhã ao jantar. Tenho certeza que sua família vai correr para a mesa e adorar. Espalhe sabor pelas suas receitas. Espalhe Deline da Sadia. Meu irmão Túlio Maia volta hoje com o Degustando Drinks para você de casa. Assista. No Degustando Drinks de hoje, nós iremos preparar 2 drinks, um alcoólico e um não alcoólico. Inicialmente eu já deixei a nossa taça para o drink alcoólico com gelo para que ela possa esfriar. E vamos começar pelo drink não alcoólico. Colocaremos pedaços de kiwi sem casca, um pouco de gelo e água. Como vocês sabem, eu não tenho o hábito de colocar nem açúcar e nem tampouco de coar o drink para que possamos utilizar as fibras para o nosso intestino e o açúcar que eu não acho muito legal. Utilizaremos um pedaço de kiwi para decorar e saúde. Agora vamos preparar o nosso drink alcoólico. Inicialmente vamos descartar o gelo, que ele só servia para esfriar o nosso copo. Colocaremos 50 ml de licor de cassis ou creme de cassis. E completaremos com vinho branco. Esse é um drink muito interessante para aquecer suas noites de inverno. Saúde! O Degustando Conversas dá uma pausa e volta já. Assista todos os domingos o programa Vroom
Campina. Aqui você vai encontrar as melhores ofertas em automóveis, acessórios, peças e serviços automotivos em geral. O Vroom Campina traz dicas importantes do mundo automobilístico, entrevistas, reportagens especiais e as grandes promoções de seminovos. Vroom Campina, todos os domingos aqui na TV Borborema. Oferecimento Auto Shopping Campina, na Avenida Brasília. Camarão é um prato especial sem dúvida e vale a pena fazer para impressionar um convidado ou para ter um momento único. Vamos cozinhar? O nosso prato de hoje ele é um prato especial. A gente, quando entra na cozinha e você começa a decidir que quer ser um cozinheiro mesmo, não estou dizendo um chefe, até porque para que você seja um chefe você teria que fazer cursos, enfim. Mas quando você quer ser um cozinheiro, que tanto porque gosta, é um grande comensal ou porque também gosta de receber convidados, a gente começa a se debruçar sobre vários ingredientes e alguns a gente vai testando, algumas receitas a gente vai experimentando. Nós já fizemos aqui um prato que particularmente foi o filé. Você que é um telespectador assíduo do programa Degustando Conversa ou que tem a oportunidade de assistir no YouTube, a gente fez um filé que é com molho de mostarda, que era um filé acompanhado também com shoyu, que era um filé que é um prato bem próprio, criado por mim. E hoje a gente também vai ter aqui um camarão todo especial. Eu trouxe aqui para vocês a margarina Deline, que ela traz um gosto todo especial para o nosso prato, e também o gengibre. O gengibre que eu tenho aqui, ele é um gengibre já em pó, um gengibre já pronto que você encontra nos supermercados. Mas você pode também pegar e ralar o gengibre e trazer para essa nossa receita. O camarão ele já tá limpo, se você perceber, ele já está pré-cozido e já foi tirado, foi feita a limpeza dele aqui, aquele filete, aquela tira que a gente tem para que ele fique limpo. Então o camarão é um camarão especial, um camarão um tamanho grande, né, onde a gente já fez o pré-cozimento dele para praticamente ficar dentro do nosso prato. Primeiramente, a gente vai colocar o nosso gengibre e também a manteiga, para que quando a gente for usar no forno, gratinar, aproximadamente 10 minutos, mas eu sempre digo, é sempre bom ficar atento ao forno. A gente pode perder um prato completamente por conta de não ter uma atenção especial quando o prato está dentro do forno, ou porque passa do tempo, ou às vezes porque a gente serve ele sem estar na medida correta, no tempo correto. Primeiramente, eu vou aqui pegar e vou passar aqui dentro aqui do camarão, pegar aqui a manteiga mesmo, a margarina, enfim. É bom que seja dito que minhas mãos foram higienizadas e a gente faz todo uma preocupação que a gente tem com o nosso prato. Depois disso eu vou polvilhar aqui um pouco de gengibre. Gengibre é muito presente na cozinha oriental e a gente tem que ter um pouco de cuidado com a quantidade que a gente coloca para que não fique se sobressaindo ao camarão, né? Lembre-se que o prato é o camarão, então o gengibre a gente não pode deixar ele se sobressair, mas ele traz um gosto, um tempero todo especial para o nosso prato. Já colocamos aqui a nossa margarina Deline, já colocamos o nosso gengibre e vou pegar aqui apenas uma travessa para a gente colocar no forno. Eis aqui a minha travessa. Vou colocar aqui os meus camarões para que a gente possa preparar o resto do nosso prato. É bom que seja dito, eu estou colocando sal aqui, mas esses camarões eles foram já pré-cozidos. A água que eu usei para ferver eu já tinha colocado sal, então tem que ter muito cuidado para que a gente não passe do tempo. Aqui o sumo do limão, está aqui debruçando aqui sobre o nosso camarão. O limão sempre é muito presente nos pratos onde a gente usa frutos do mar. Ele traz realmente um realce diferente. Aqui estou pegando aqui a maionese. Vamos aqui apenas passar aqui por cima aqui do nosso camarão. Nós fizemos um prato aqui. O ano passado foi a primeira apresentação nossa na TV Borborema, onde nós fizemos um prato especial de Natal. Era um frango onde a gente usava maionese, um mix de ervas e tal.
E esse prato foi muito, as pessoas pediram muito para a gente reapresentar, porque era um prato onde a gente trazia uma homenagem especial à minha mãe, porque era uma receita que ela fazia e era uma boa cozinheira, uma excelente cozinheira. E tá aqui o nosso prato pronto, a gente vai colocar por 10 minutos no forno, mas é bom sempre ter cuidado, para que a gente não perca e não passe do tempo. Pronto. Bem, depois que a gente colocou o nosso camarão no fogo, agora vamos esperar que aconteça. O nosso arroz, a gente foi apenas um arroz onde a gente refogou e que a gente vai apresentar com o nosso camarão de hoje, um arroz branco, para que você de casa possa ver um prato simples, rápido, que tem um sabor todo especial. Tenho certeza que o nosso convidado irá gostar muito. Perceba que todo cuidado é pouco. Tá aqui o camarão, já está no ponto. A gente percebe que ele assou bem e a gente já pode servir. Agora é bom sempre dizer, camarão, assim como fruto do mar, particularmente eu sempre gosto de dar uma pré-cozida antes. Não só porque a gente já deixa praticamente ele no ponto, mas também que quando a gente for fazer o fritar com azeite, eu gosto muito de fritar com azeite, pessoas gostam de óleo, é uma questão de opção muito. Eu acho que dá um sabor todo especial você fazer qualquer fritura, ou assar mesmo com azeite, ou até com margarina mesmo, no caso aqui a margarina Deline, que é uma margarina feita pela Sadia especialmente pra gente aqui do Nordeste, mas ele dá esse toque todo especial. O camarão é um prato muito pedido, as pessoas sempre pedem muito, geralmente a gente faz o camarão num alho e óleo, mas enfim, neste caso particularmente eu nem usei nem o óleo, nem também usei o alho, mas eu sempre gosto muito de nos meus pratos usar muito o alho, que eu acho que traz não só um sabor, mas ele traz um gosto muito interessante para que a gente possa provar, especialmente frutos do mar. A gente não fez isso aqui no camarão, mas usei no nosso arroz refogado. A gente fez o nosso arroz refogado, um arroz branco, mas onde a gente usou o alho, como também a gente fez o uso do azeite, né, quando a gente quer trazer todo o incremento. É um prato que eu tenho certeza que o convidado de hoje, vocês de casa, quando fizerem, vão gostar. O Degustando Conversas, dá uma pausa e volta já. Assista todos os domingos o programa Vrum Campina. Aqui você vai encontrar as melhores ofertas em automóveis, acessórios, peças e serviços automotivos em geral. O Vrum Campina traz dicas importantes do mundo automobilístico, entrevistas, reportagens especiais e as grandes promoções de seminovos. Vrum Campina, todos os domingos aqui na TV Borborema. Oferecimento Auto Shopping Campina, na Avenida Brasília. Macarrão instantâneo, sem dúvida, é um sucesso. Por isso, preparamos algumas curiosidades sobre esse prato para você de casa. Você é um dos muitos fãs do macarrão instantâneo? Rápido, fácil, mas não uma primazia da gastronomia. O macarrão instantâneo é a salvação de muitos estudantes que passam a morar sozinhos e têm que se virar para se alimentar de forma barata, de quem tem pressa ou de quem não tem o mínimo jeito na cozinha. Se você faz parte dessa turma, confira abaixo algumas curiosidades sobre esse alimento que talvez você não sabia. O primeiro macarrão instantâneo era considerado um item de luxo. Embora hoje em dia o lamen seja considerado um item baratinho, no passado ele costumava ser muito caro no Japão, principalmente quando foi inventado em 1958 e o inventor notou que a comida era escassa após a Segunda Guerra Mundial. Apenas alguns sabores são, de fato, vegetarianos. Pode ser difícil de acreditar que pacotinhos de temperos dos macarrões, sabor frango ou carne, realmente contêm substâncias de origem animal, mas eles têm. A China come macarrão instantâneo mais do que qualquer outro país. Apesar de ser uma invenção japonesa, a demanda global da China por macarrão instantâneo é a mais alta do mundo.
Em 2013, a China consumiu mais de 46 bilhões de pacotes de macarrão. De acordo com uma pesquisa, os japoneses consideram o lamen como a melhor invenção deles. Além de toda a tecnologia que o Japão forneceu ao planeta, os japoneses ainda são muito orgulhosos por introduzir macarrão instantâneo ao mundo. Macarrão instantâneo no espaço. O inventor queria fazer um macarrão prático e fácil de comer, não só na Terra, mas também no espaço, e ele conseguiu em 2005. Ele criou o Spice Ham, um macarrão embalado a vácuo, feito em pedaços bem pequenos, para que eles pudessem ser preparados sem a utilização de água fervente e um caldo mais grosso, para evitar dispersão. O nosso convidado de hoje é o Dr. Geraldo Medeiros, um médico pneumologista muito conhecido aqui em Campina Grande, que tem uma larga experiência na medicina. Seja bem-vindo, Dr. Geraldo. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos telespectadores da TV Borborema. Estamos aqui nesse bate-papo informal para respondermos as perguntas que você desejar. Como é de praxe, o prato de hoje é um camarão. Camarão, uma receita particular, uma receita minha. Sei que o Dr. Geraldo é um amante do camarão. Hoje, em homenagem ao nosso convidado, não vamos tomar um vinho, vamos tomar um suco. E esse camarão é um camarão onde a gente colocou gengibre. O gengibre tanto pode ser ralado como também encontrado em pó nos supermercados. E a gente colocou também uma receita bem diferente que vocês já viram como a gente preparou. Dr. Geraldo, você é um homem bastante vivido, né? Um homem que tem uma larga experiência dentro da questão da gastronomia, de conhecer pratos. Me diga uma coisa, o que é que chamou a atenção do senhor nessas suas andanças por aí? O senhor falava um pouco de Vancouver? Anualmente, nós vamos a algum congresso, geralmente o congresso europeu, e nós tivemos a oportunidade de conhecer, assim, durante 9 dias, Viena, depois em outro ano Vancouver e depois Amsterdã. Então são realmente 3 cidades e tem uma culinária muito aprimorada, e mesmo eu não sendo um expert no assunto, mas eu gosto de saborear os bons pratos. E o que me chamou a atenção é que em Vancouver, no Canadá, que é uma área litorânea, em que os crustáceos e os peixes, eles são frescos, não? E com uma variedade de pratos muito grande e muito saborosos. Então, Geraldo, é lógico que os bons hábitos alimentares estão muito relacionados à questão da saúde, né? O senhor, como tem tanto no Hospital Garden como no Hospital de Trauma, o senhor recebe inúmeros pacientes. E qual é a visão, enquanto médico, dessa relação e o que é que a gente tem visto, né, ultimamente, e as pessoas como é que têm se comportado muito com isso? Bom, o nosso curso médico nós desenvolvemos em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, no período de 1970 a 1976. E chegamos a Campina Grande em 1980. Ao longo desses 34 anos, nós pudemos acompanhar a evolução da obesidade nas pessoas. Isso é um mal do século XXI e que tem preocupado principalmente as autoridades de saúde, mais especificamente a Organização Mundial de Saúde, que já considera hoje a obesidade um problema de saúde pública, em decorrência de que a maioria dos países desenvolvidos, 50% da população, está com sobrepeso. Isto eu atribuo principalmente ao sedentarismo, não? Uma série de elementos, mas basicamente ao sedentarismo das pessoas. As pessoas hoje passam a maior parte do seu tempo no computador, no seu iPad, no seu iPhone, e circulam nos seus automóveis hidromáticos que não há necessidade de nenhuma força. Além disso, o
estresse do dia a dia, que aumentou muito ao longo dos anos, e também os hábitos alimentares. As pessoas absorveram, principalmente no nosso país, aqueles maus hábitos, principalmente dos Estados Unidos, da Coca-Cola, do sanduíche, do bacon, né? E eu pude observar recentemente na comemoração da minha turma de 39 anos já, e nós observamos no café da manhã a maioria dos colegas já na minha faixa etária, né, de 60, e que nós passamos a observar o que é que eles comiam no café da manhã. Então, aqueles ovos mexidos com bacon, muito pão, pão doce, né? Então todo um hábito alimentar pouco saudável e, além disso, em grande quantidade, né? É isso que tem ocasionado essa avalanche, né, de obesos, de pessoas com sobrepeso no nosso país, e isso tem gerado um aumento acentuado das doenças, principalmente as doenças cardiovasculares e também alguns tipos de câncer, no caso da mulher, o câncer de mama. Já tem diversos trabalhos mostrando uma incidência que tem aumentado acentuadamente, principalmente nas mulheres obesas. Então a gente nota muitas vezes que as pessoas às vezes gostam até de fazer algumas atividades físicas. Eu quando tinha mais tempo, andava muito no açude. E às vezes encontrava pessoas, conversava, e alguns não entendiam até porque que muitas vezes andava muito no açude, mas não estava diminuindo o peso. E acho que era o que estava faltando, era fazer as duas coisas, a atividade física e o controle da alimentação. Você tu faz a atividade física e a alimentação aumenta proporcionalmente ao exercício, quer dizer, na verdade não está havendo queima nenhuma e você está aumentando isso. Exato, e as pessoas cometem um grande erro, que é achar que se eles espaçam as refeições, eles vão emagrecer, e é justamente o oposto, né? Precisa acabar esse mito de algumas pessoas que dizem, não, eu não tomo café da manhã, eu só faço uma grande refeição, que é no jantar. Então ela... E é grande mesmo, né? E é grande, além de ser grande, ela passa ali 12 horas praticamente sem se alimentar. Então, existe mecanismo de defesa no organismo, que o organismo, a partir de 3, 4 horas que você não se alimenta, ele diminui o seu metabolismo. E com isso, a pessoa que está deixando de tomar seu café da manhã e passando quase 12 horas sem comer, em vez de emagrecer, ela engorda por conta da diminuição do metabolismo. É uma forma de autoproteção do próprio organismo. Do organismo. Então, na verdade, está aí a dica para vocês, importante, né? Que a gente tem que estar relacionado às duas coisas. Na verdade, a gente nem pode, né, é como um violão, nem pode esticar a corda demais, nem deixar frouxa demais, porque de uma forma estoura ou da outra forma você não consegue escutar um bom som. E as pessoas têm de ter em mente que se você se alimenta em pequenas porções, você pode comer tudo, né? Desde que você não tenha uma doença associada. É lógico que o paciente que é hipertenso, ele tem de se conscientizar de que tem que comer com pouco sal. E o paciente que é diabético, ele tem de ter uma dieta específica, sem doces, né? Sem massas, toda uma dieta direcionada para o diabetes. Mas a pessoa que não tem doenças associadas, ela deve comer, se alimentar de tudo em pequenas porções, sem exagerar. Eu sempre digo que você, em vez de comer 2 porções, come uma, satisfaz os seus desejos e evita aquela gula, que é o que a gente observa hoje, né? Principalmente entre as mulheres. Eu tenho a oportunidade, às vezes, de circular nos shopping centers, e isso eu vivenciei há alguns anos em Toronto, no Canadá. Tem o maior shopping center do mundo, e isso há 15 anos atrás, e eu já observava, né, o volume de adolescentes
com sobrepeso, e não só sobrepeso, mas com obesidade até grau 2, 3, no sentido de justamente as dietas e a pouca atividade física. E, na verdade, até as pessoas, às vezes, o próprio paciente não consegue entender que a alimentação dentro de um hospital ela tem que ser uma alimentação diferenciada, né? Tem que ter toda uma preocupação, até porque você está se restabelecendo. É muito comum isso, haver sempre essa preocupação e o paciente muitas vezes não entender que aquele tipo de alimentação tem que ser uma alimentação diferenciada. As pessoas, elas habitualmente não gostam da alimentação do hospital, justamente porque é uma alimentação balanceada, né? Cuidada por nutricionistas e que tem todo um cuidado para evitar justamente um teor excessivo de sal, que nós temos de reconhecer que o sal dá um gosto à alimentação, à manteiga, né? Tudo aquilo que causa mal e que engorda é realmente saboroso, mas infelizmente nós não podemos ingerir em quantidade excessiva esse tipo de alimento associado a gorduras saturadas, principalmente, porque você vai ter problemas de saúde em decorrência de uma má alimentação. É até o que você encontra, por exemplo, dentro de restaurantes. É normal o restaurante fazer a comida e ele não caprichar no sal. Por quê? Porque você teria que colocar o sal a gosto, ou seja, de acordo com o cliente. É uma regra comum em todos os restaurantes. Exato, e o que a gente observa é que lentamente há uma conscientização da população no sentido de procurar se alimentar melhor. Então, no nosso país que não tinham o hábito de se alimentar de peixes, por exemplo, hoje já tem havido um aumento acentuado no consumo de peixes, né? Principalmente alguns tipos de peixes que são ricos em gorduras insaturadas e com baixo teor de gorduras saturadas. As pessoas precisam se conscientizar da importância da ingestão de peixes na alimentação, pelo menos 3 vezes por semana, né? E principalmente aqueles peixes tipo salmão e sardinha, né? Que são adequados à alimentação, tem um alto teor proteico e um baixo teor de gorduras saturadas, que são aquelas gorduras ruins para o organismo. A gente aqui no programa, né, tem uma pergunta que a gente sempre faz de praxe, a questão do trato com a gastronomia. O trato com a medicina, Campina Grande inteira já sabe como o senhor é, mas assim, o trato com a gastronomia, a gente conversava em off e eu vou pular um pouco essa pergunta e vou falar especificamente do camarão, que é um prato que você gosta muito. Qual seria o camarão que você gosta mais, ou seja, qual o tempero, enfim? Bom, eu gosto muito de crustáceos de um modo geral, tanto o camarão como a lagosta, e todos os tipos de crustáceos, mas ultimamente eu tenho direcionado, quando solicito os pratos no restaurante de crustáceos, aqueles preparos, aqueles pratos que têm a associação com rúcula, né, com as ervas de um modo geral, que dá um sabor bastante adequado quando associado aos crustáceos. Na verdade, a gente tem percebido, isso aí não é uma regra que a gente tem notado que tem se tornado cada vez mais frequente, que é a questão da mudança dos hábitos na alimentação, não só para esse lado de sanduíche, que já foi uma coisa de muito tempo, mas também um refinamento, inclusive disso. Tanto é usando as ervas, enfim, mais dentro da nossa gastronomia, a gastronomia inclusive local, como também a preocupação com vinhos, a preocupação com um toque especial dentro da gastronomia. Cada vez mais homens, ou quando não tem ainda um trato bom com a cozinha, mas que tem uma vontade, um gosto muito grande para a questão de adentrar para o meio da culinária, o meio da gastronomia. Realmente isso é muito presente. E aí, doutor Geraldo, a gente agradece aqui a sua presença, além de ser um papo extremamente interessante, também foi muito didático, até porque deu muitas boas dicas para você daí de casa que está aí nos assistindo. E vamos agora degustar o nosso prato de hoje, camarão à Fábio Maia. Para você de casa que ainda não sabe onde pegar essa receita de hoje, ou as que apresentamos, fica a dica, acesse facebook.com/degustando conversas.
Você também pode mandar sugestões para o e-mail programadegustandoconversas@gmail.com ou acessar nosso canal no youtube.com/degustandoconversas ou ainda no Instagram, @degustandoconversas. Bom final de semana para você de casa e nos encontramos no próximo sábado ao meio-dia.